Em instantes, o comentário final de Ricardo Espinosa. Morreu Mário Jorge Lobo Zagallo. Meu filho, todo mundo sabe que a nossa Paiquerê FM 98.9 não é uma emissora de rádio especializada em futebol. Mas a cidade é, o estado é, o Brasil é. E como não sentir com muita tristeza o falecimento acontecido ontem do único tetracampeão do mundo, Mário Jorge Lobo Zagallo. Eita, puxa vida! De uns tempos a esta parte, o Brasil tem se ocupado, quando se fala de um grande jogador de futebol, do Pelé, o jogador do século, que morreu há pouco tempo. O jogador de futebol que conseguiu parar uma guerra. Você não esqueceu disso não, né? O Pelé conseguiu fazer parar uma guerra quando o Santos foi jogar lá no exterior e países estavam em guerra. Pararam a guerra para assistir o jogo, porque o Pelé estava lá. Justifica-se plenamente o fato de a imprensa brasileira, o rádio e a televisão, de modo especial, se darem espaços para falar sempre do Pelé. Quando ele estava doente, quando faleceu, o memorial em sua homenagem lá em Santos. Mas o Brasil precisa voltar a se lembrar de outros nomes, meu filho. Como se esquecer de um Newton Santos? Como se esquecer de um Gilmar dos Santos Neves, o primeiro goleiro do mundo a jogar sem a joelheira? O João Pedro esqueceu a joelheira no hotel. Sabiam disso? Como se esquecer de um Bebeto balançando os braços em homenagem ao filho recém-nascido depois de um gol? Como se esquecer de um Garrincha das pernas tortas? Garrincha que um dia fez o mundo dar risada. O Botafogo foi jogar em Belém do Pará e ele disse que tinha ido jogar na terra em que Cristo nasceu. O que ele falou se tornou piada mundial. Mas agora está oficializado. Morreu o Formiguinha, Mário Jorge Lobo Zagallo, maior campeão da Copa do Mundo. Morreu aos 92 anos de idade. O mundo está triste. Nós, com toda certeza, não estamos de outra maneira, senão também chorosos, entristecidos. Eu assisti Mário Lobo Jorge Zagallo jogando futebol. Ao lado de Pelé, ao lado de Garrincha, ao lado de tantos outros. Zagallo pendurou as chuteiras em 1966. Começou a sua carreira como técnico nas categorias de base do Botafogo. Teve passagens como treinador pelo glorioso, o Botafogo, e pelo Flamengo. O velho Lobo, como era chamado, passou a ser conhecido posteriormente porque treinou também o Vasco da Gama e o Fluminense, lá no Rio. Bangu, lá do Rio. Até time do exterior. Zagallo comandou a seleção canarinho nas conquistas de 70 e 94. Título que o sagrou como o único tetracampeão da Copa do Mundo. Seu último trabalho foi em 2006, como parte da comissão técnica de Carlos Alberto Parreira. Estão lembrados? Também é de Zagallo uma frase que se tornou eterna. Ao final de uma conquista, voltou-se para as câmeras de televisão, para os microfones das emissoras de rádio e falou bem alto: "Vocês vão ter que me engolir!" Lembram-se disso? A gente está choroso hoje. Lá se foi Mário Jorge Lobo Zagallo.
o Formiguinha. Que o Brasil nunca se esqueça do Pelé. Nunca! Que nunca se esqueça do Pelé. Mas que o Brasil passe a lembrar sempre que puder de um Gilmar dos Santos Neves, de um Newton Santos, de um Garrincha e também de um Zagallo. Que Deus o tenha. Hoje não tem o encerramento normal do Rádio Notícias Paiquerê FM, em homenagem póstuma, numa demonstração da nossa tristeza pelo falecimento do único tetracampeão do mundo, brasileiro, Mário Jorge Lobo Zagallo, que foi a óbito. Descanse em paz, Formiguinha. Descanse em paz, Mário Jorge Lobo Zagallo.